Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Sofia Rosenilda Rocha Moura e hoje eu venho trazer para vocês um pouco mais sobre a informação do livro Cansei de Suas Mentiras, Descobri o Meu Valor. O que vem a ser isso, né? Algumas pessoas viram a propaganda de pouquíssimos segundos que eu coloquei, que passou em muitas redes, e eu recebi um retorno bem legal, o pessoal perguntando, fala do livro e tal. Sim, o livro ele fala sobre o procedimento de quando você se cansa de tantas inverdades contadas, né? As pessoas elas atribuem muito assim, eu cansei de suas mentiras, descobri o meu valor para questões de namoro, mas não é só isso. Isso é só mais uma coisa que está inserido naquele contexto daquela pessoa, que vai se estender sim nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos de trabalho e em toda uma demanda de vida, né? Então, o livro Cansei de Suas Mentiras, Descobri o Meu Valor, ele fala também da auto-mentira, quando nós estamos mentindo para nós mesmos. O primeiro ponto sempre que eu utilizo e aplico o método Golden Work é da seguinte forma: quando você percebe que alguém está mentindo para você, você precisa estar atento, dar um passo atrás. Por quê? Com um passo atrás, você tem uma perspectiva maior. Não, você não tem a noção de um edifício se você estiver dentro dele ou na portaria dele. Você vai ter a noção do tamanho desse edifício quando você se afasta um pouco, porque a sua visão ela vai formar o que? Um processo de visão diferenciada. Ela vai fazer um funil e um foco, ou para cima, ou para frente, ou para baixo, né? Ou você faz um giro ocular, onde você vai ter uma noção de tudo. Então, antes de levantarmos a mão para julgar outra pessoa, nós devemos observar com muita cautela o porquê daquilo está acontecendo na nossa vida. Nesse momento, você começa o primeiro passo de perceber o seu valor mesmo. Não adianta você observar certas situações e partir de frente, bater de frente com uma pessoa que às vezes já está treinado dentro do processo de desvincular informações. E isso vem lá de trás, né? Eu aprendi assim, então eu passo adiante dessa forma, fica mais cômodo, né? Eu já tive pessoas no contexto da minha vida profissional que trazia o trabalho mais ou menos pronto, e aí mesmo eu com toda a experiência eu virava para a pessoa e dizia assim: mas você tem certeza que você fez isso? Você foi no órgão tal? Fui. Mas não faz sentido, esse lugar não funciona no sábado. Não, mas eu fui, estava funcionando. Então, quando eu comecei a perceber, eram pessoas legais e tudo, mas aí eu comecei a perceber que havia algo ali que não estava muito correto dentro de alguns procedimentos. E o que eu aprecio em fazer é o seguinte: você dá um passinho atrás e começa a dar uma analisada ali ao redor, inclusive no nosso, né? O que eu tenho que aprender com isso? Por qual motivo essa experiência está acontecendo na minha vida nesse exato momento? E a partir do momento que você faz esse questionamento, muitas chaves mentais começam a operar positivamente para você, para mim, para outras pessoas. Existem questões que são muito fundamentadas no nascimento, mentiras ancestrais. Vamos botar um exemplo de uma grande mentira, né? Quem descobriu o Brasil? Essa é uma mentira ancestral.
existe muito mais por trás disso do que nós possamos imaginar, mas eles impuseram isso para que tivesse daí para diante nós fôssemos caminhando dentro disso. Então, assim, são mentiras implantadas no nosso contexto social, histórico, que a gente para de ter a verdadeira noção. Então, quando nós já nascemos num país que é baseado em muitas inverdades, você já imagina o reflexo disso em todo um contexto. Estou falando já de um contexto social amplo, né? Depois vem outra grande mentira, né? Porque assim, quando você vê que a religião se baseia dentro do cristianismo e dentro de tudo isso tem coisas que nem mesmo o cristianismo está sabendo, aí você fica assustado quando você amplia um pouco mais a sua conduta de conexão com aquilo que é sagrado. Quando você passa a conhecer outros históricos, outras nomenclaturas religiosas, quando você passa a ver que outras pessoas, independente de raça, de cor, de práticas diferenciadas, essas pessoas são pessoas incríveis, são pessoas com cultura maravilhosa, são pessoas que têm a somar conosco. Então, esses pré-conceito, né? Você pré-conceitua. Isso já é um processo de mentira. Então, quando você abre o seu campo para entender as mentiras, né, a nossa mente ela entra num processo de ira, porque aí ela entra na ira de engatar mais mentira, ou ela entra na ira de parar, dar um passo atrás e fazer uma conduta de conexão com que? Com os fundamentos. Por quê? Porque culturalmente, o que é verdade para mim pode não ser verdade para sua cultura. Porque existem verdades, posturas, ritos que para mim podem ser bons, mas para outra cultura pode ser até crime. Então, abrindo essa questão bem social, essa questão investigativa e terapêutica, que são os dois pontos que eu estou sempre qualificando, sempre deixando que você perceba que ele existe. Dentro de tudo isso, nós temos essa verbalização através dos vídeos e também o que está na conduta do livro. O livro é um livro interessante, eu escrevi esse livro por razão de fazer palestras, né? Eu tive uma palestra que durante um período eu dei, né? Eu levei para vários eventos, chamado Cansei de Suas Mentiras, que era ligado com a fraude do amor. Então, eu fui trabalhando bastante isso para quê? Para que as pessoas tivessem o entendimento de fazer o julgamento correto. Se você está vivenciando um momento onde tudo é falso, tudo é ilusório, então entra para você, observe por que é que isso está sendo mostrado para você, por que você está lidando com esse tipo de conduta de outras pessoas. Saber sempre, a pessoa que está diante de mim, ela de alguma forma é o meu reflexo, né? Eu lido muito com essa tendência, com isso, com os meus alunos. Quando eu tenho alunos que de alguma forma não se adequam a toda a minha conduta, a algumas questões que eu venho colocando, então eu dou um passo para trás e digo, o que eu posso fazer para auxiliar o meu aluno a fazer um avanço dentro dessa situação, ou qual a metodologia que eu aplico. A minha metodologia geralmente é ligada a grupos muito menores de pessoas, justamente para quê? Para que a gente faça essa extração de grande significância. Porque não adianta você implantar um conhecimento para o aluno que aquilo ali só vai ficar no superficial. Se você não for profundo, o ensinamento, um livro,
ele é cirúrgico na nossa vida. Eu já li livros que foram cirúrgicos na minha vida, porque eles fizeram mudanças incríveis. Eu li livros na minha vida que colocaram pontos determinantes para que eu tomasse decisões mais assertivas, embora muito mais lenta, para que eu tomasse rumos muito mais corretos. E o livro, pesquisas, né, na neurociência, pesquisas já foram feitas, por mais que você assista filmes, por mais que você faça determinadas práticas, quando você pega um livro, e começa a ler esse livro, todo um outro processo no seu músculo mental vai fazer um trabalho específico que nenhuma outra forma mental faz. E isso não sou eu que criei, não sou eu que inventei. Pessoas que leem livros, gente, livros físicos, elas têm uma modificação no músculo mental positivo. Isso eu acho incrível, porque tem a ver com o palpável, tem a ver com o folhear, tá? É um processo ancestral, sim. E outra coisa, eu também leio muitos livros digitais, eu tenho e-books, eu leio os meus e-books para sentir a diferença entre ler no digital, ler no celular, ler no computador, ler nos Kindles da vida aí, entende? Tem uma diferença. Existe uma diferença. Ah, eu vou cortar a árvore, eu vou fazer isso. Se nós pensarmos nos processos também magnéticos das telas, dos processos visuais que isso vai causar, tudo nessa vida tem o ponto positivo e o ponto intermediário, o ponto que também pode ser visto como negativo, né? Quando Santos Dumont colocou a invenção dele, né, o avião, ele também teve os pontos negativos, porque da mesma forma que transportava pessoas, isso foi usado para quê? Para transportar a guerra, bombas. Então nós temos que saber que tudo tem o lado positivo, o lado negativo, o campo neutro. E nessa questão do próprio livro Cansei de Suas Mentiras, Descobri o Meu Valor, quero dizer para vocês que essa capa aqui é a capa do primeiro Cansei de Suas Mentiras. Agora ele está todo reformulado, é uma capa vermelha que vai aparecer em algum dos pontos aqui da nossa tela, tá? Esse foi o primeiro. Eu ainda não estou com o exemplar da capa nova, mas vai ser colocado aí para vocês. Tem na Amazon e tem no Clube dos Autores, viu? O físico tem também na Amazon e no Clube dos Autores também, e-book e físico. Eu gosto do livro físico porque às vezes é legal você desligar os equipamentos, pegar o livro, sentar num lugar, ou na sua casa, ou numa praça, pegar o livro e ler. Isso vai trabalhar pontos magníficos interiores, onde você vai fazer a sua imaginação entrar. E o livro Cansei de Suas Mentiras, Descobri o Meu Valor, ele trabalha exatamente esse ponto onde você vai conectar a sua imaginação, a sua reflexão, ele vai fazer uma diferença, ele vai fazer um ponto de equilíbrio para que você consiga dar sequência a outros pontos da sua vida. Você está vendo aqui na tela de fundo que está passando um vídeo, né, que é uma videoaula do curso Cartografia do Nome. Esse curso Cartografia do Nome, nós temos ele na plataforma Eduz, nós temos ele também como mentoria, e caso você queira ser membro do nosso canal, você tem benefícios com muitos cursos excelentes que vão dar passos muito avançados para você dentro do seu contexto como pessoa e também para aquele que queira
desenvolver ou melhorar o seu consultório ou começar, né, a lidar com a terapia integrativa, com a terapia holística, com pontos do foco terapêutico para melhorar a sua história primeiro. Eu sempre digo, você não pode dar aquilo que você não tem. Então não adianta você fazer cursos de terapeuta e não praticar a terapia com você primeiro, praticar as técnicas com você. Então nós temos mentoria, trabalhamos aí também cursos gratuitos, mas quando você quer aprofundar um pouco mais, agora nós estamos na fase para que você possa ser membro, tem várias alçadas ali de membros, de vários pontos que vai desde R$ 1,99 por mês até R$ 199 por mês dentro do nosso setor de membro. Os grupos de mentoria, só para aqueles que acima de um determinado valor, eles entram para o grupo de mentoria e tem muitos outros benefícios, com não só de assistir primeiro o vídeo, né, o vídeo que eu lanço, não somente disso, mas de ter vídeos exclusivos e palestras exclusivas, práticas exclusivas para um aprendizado eficaz, eficiente e com conduta interior. Eu sempre falo assim, as nossas aulas, elas são aulas de importância, são aulas que às vezes você tem uma porta emperrada na sua vida que você bate, esmurra e nada acontece. E às vezes numa pequena aula, eu não digo só quando você assiste o meu vídeo, mas de tantos outros bons e excelentes profissionais que estão na internet, para quem gosta de escavar, de buscar, acaba encontrando. Então, às vezes você está numa situação na sua vida, aquele vídeo cai ali para você, aí você do nada você começa a assistir e percebe que a partir daquela fala, daquela pessoa que está ali, do mensageiro, você começa a ver que aquela porta não precisa ser esmurrada. Que aquela porta, ela só está um pouco emperrada. E que às vezes ela tem até um ponto de chave, tem uma fechadura que também está emperrada, e através de pequenos atos você começa a lubrificar toda aquela porta ancestral, e quando você começa a abri-la, você vai ter muito mais suporte de estar ali dentro e de conseguir primeiro vislumbrar todo aquele contexto, o que às vezes é revoltante. Existem coisas da nossa vida que nós não sabemos lidar. Então, quando você fica diante de algumas situações onde você contesta com total, sabe, gravidade ali em cima de uma pessoa, você não presta, você é isso, você é aquilo, tô aqui fazendo papel de bobo, de boba, você é preguiçoso, você não tem índole, você isso. Pare com isso. O livro Cansei de Suas Mentiras, ele te coloca dentro dessa qualificação, por mais explosivo que você seja, por mais correto que você seja, pare, analise, estude, leia o livro. Aí você diz, mas o livro é tão fininho. Exatamente. Pega o livro e leia sem nenhuma condenação. Entende? É porque eu tô com um relacionamento muito ruim, eu quero acabar com esse relacionamento. Já tá ruim. Então vamos devagar. Claro, existem posturas que é importante que você tome na vida, mas não adianta você passar por cima do problema ou jogar um tapete lindo em cima desse problema. O problema vai continuar lá e vai apodrecer. E já já ele volta com toda aquela podridão. Então, desemperre essa porta. Observe o que é que você tem feito com você,
para que isso tudo esteja acontecendo. Ah, porque eu brigo muito com a minha família, eu discuto muito com os meus pais, eu acho que é muito injusta a forma que os meus irmãos, as minhas irmãs me tratam. Eu luto tanto e eles é que se dão bem. Eu tenho meus filhos estão me explorando, meus filhos só estão trazendo problemas para mim. Eu acabo tendo que carregar todo mundo nas costas. Quando tem um problema, ninguém sabe resolver, só eu. Então, se você está nessa tendência, faça aquilo que eu falei, faz isso, ó, e vai ficando mais distante, porque aí você vai ter outra visão do contexto. Às vezes a gente desce um degrau e aí você tem outra visão, você vai ampliar mais aquele quadro visual. Às vezes você está focando numa situação que ela nem existe tanto. Existem coisas por trás daquilo que você saberia resolver de uma forma muito melhor. Então, quando a gente passa a observador, a gente ganha um ponto. Claro, não é só aquela pessoa que só observa. Você tem que ter a sua interferência para mudar. Mas só que a sua interferência vai ser observar o que está acontecendo lá na frente para você ter o entendimento de quem é você e o que tudo aquilo que está te irritando mostra que você é. Como terapeuta, eu sempre falo, vamos focar no que está dentro de você. O que mais te irrita? Escreve. Escreva aquilo ali. Veja a conduta daquilo que mais te irrita. Seja o mais verdadeiro. Me irrita o meu vizinho assim, 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 assim. Me irrita a minha rua que está assim, assim, assim. Me irrita também que toda vez que eu tenho dinheiro, aparece uma bomba, eu tenho que arcar com aquilo. Então, tudo isso que irrita, você joga no externo, né? Mas olhe para você. Veja até que ponto você está tendo a responsabilidade naquela função, porque você assumiu responsabilidades das quais aquilo ali é importante. Comece a ter essa visão para depois você pegar e julgar o outro. Até porque eu costumo dizer, eu não tenho como julgar o outro, porque a mim não foi dada a caneta do julgamento. Então, quando você observa isso e não julga o outro, você também desce de uma escada onde você também não merece ser julgado. E não é você dizer eu não mereço ser julgado, não. É você falar assim, peraí gente, isso está acontecendo na minha vida, fulano tá me passando para trás dessa forma, meu patrão tá me passando para trás dessa forma, mas por que é que isso está acontecendo? Quando nós escrevemos sobre isso de forma clara, o nosso cérebro ele vai externizar isso. Outra coisa também muito legal que na década de 80, 90, muitos terapeutas americanos fizeram essas práticas com os seus seguidores, foi de você pegar, naquela época tinha o gravador, né, que botava a fitinha dentro, depois você fazia outros procedimentos, mas vamos lá naquela época da fita cassete. Eles gravavam, colocavam uma fita que era 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro. Então ele colocava, você estava muito cheio, né? Sabe quando você fala assim, eu tô cheia disso? Então, de fato, o seu cérebro está sobrecarregado, precisa passar um antivírus. E como é que a gente passa o antivírus? Você antigamente pegava o gravador, com aquela fita de 30 minutos de um lado, botava para gravar e você sentava no lugar e começava a falar. Falava, porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez isso, porque meu patrão fez isso, meu vizinho fez isso, meu amigo me deu uma volta, eu tô péssimo na escola, na faculdade, eu não consigo pagar minhas dívidas, eu vou ser despejado, meu carro tá alienado, e 30 minutos, tlá, a fita levantou. Antigamente era assim, tá, gente? Aí você vira a fita, dá 20 minutos e 20 minutinhos. Toma uma água e tudo, volta.
Aí volta a falar. Fala tudo que te vem à mente. Descarrega. Meia hora. Depois, você dá mais um tempo. Faça uma outra atividade. E aí, mais tarde, você coloca um fone e escuta tudo aquilo. Meia hora. Depois, mais meia hora. E aí você vai ver que você 90% foi besteira que você falou. Se você estiver ali observando tudo aquilo que você falou naquela primeira meia hora, depois num tempo, depois na segunda meia hora, você vai ver que começou a melhorar da segunda meia hora, porque você começou a filtrar. O seu cérebro começou a sentir mais leveza. Então hoje, com a tecnologia, ao invés de você pegar o WhatsApp e ficar, ó, fulano, sabe o que fulano me falou? Isso, isso, isso. Aí você volta pro fulano e diz, olha só, vai acontecer isso aí. Não faça isso. Eu tenho no meu celular, dentro do meu próprio WhatsApp, eu fiz um grupo para mim mesmo, que só eu pertenço ao meu grupo. E aí eu faço essas práticas, depois eu coloco fone e fico rindo de mim mesmo. Porque aí eu sento sarrafo em cliente que esquece de me pagar, em cliente que demora a me dar documentação, aí eu sento sarrafo neles. Eu falo mal de mim, falo horrores. Agora eu tô muito treinada, então eu também falo mal de mim. Depois eu dou um tempo. Depois eu faço mais 20 minutos ou meia hora só falando. Aí eu dou um tempo, vou, faço uma atividade, faço outra. E aí, quando é bem mais tarde, coloco o fone e vou me ouvir. E continuo falando besteira. E aí eu começo a acertar, a alinhar o meu músculo mental dentro das técnicas que eu aplico. Para quê? Para que eu tenha uma conduta diferente. E não saia só fazendo asneira. Ou quando uma determinada situação chega para mim, eu já tenho ali um ponto melhor para falar com aquela pessoa, para questionar por que ela está sendo daquele jeito, por que ela está agindo daquela forma. Por outro lado, dentro da minha própria profissão, eu tenho que lidar com o quê? Com a educação do meu cliente. Eu tenho que educar o meu cliente. Qualquer profissional, a função dele é prioritariamente melhorar a vida do cliente, é educá-lo. Educá-lo como? Quando você cria algo, faz uma cura naquele ambiente, naquele processo, naquele ensinamento, você está educando, moldando ele para um ensinamento onde ele vai ter resultados melhores, para ele não ficar batendo cabeça, voltando, batendo cabeça e voltando, né? Então, nós temos que ter isso muito bem conectado no nosso interior. Falar de forma muito mais observativa no nosso interior. Porque o que vem a mim é o meu reflexo. Então você diz assim, nossa, mas fulano apanha todo dia do marido. E o que isso está te incomodando? É um reflexo que está batendo em você. Então é algo que tem dentro de você. Melhore isso dentro de você, que você com certeza vai dar caminho a essas duas almas violentas. Porque nós estamos todos conectados. Eu sempre falo no meu curso TEI, né? Terapia, a terapia do intestino. O que acontece? Nós todos somos um grande intestino. Então todas as pessoas que estão ali conosco, de alguma forma faz parte de um pedaço da sua digestão. Porque o nosso cérebro, ele está aqui, mas ele está aqui, no seu intestino. Então, quando você diz assim, eu cansei dessas mentiras, eu descobri o meu valor. O que é descobrir o seu valor? É começar a ter noção da máquina que o meu corpo é, de como é que tudo isso funciona. Então, o que eu recebo e o que eu envio? O que é que tem tão ali trançado na minha vida que é colocado mão sobre mão na vida do meu irmão, né?
O que que a minha mão está estendendo ali junto com o meu coração cheio de mágoa para o outro, que esse reflexo está sendo representado na minha frente. Quando nós refletimos sobre isso, quando nós colocamos o nosso ponto de reflexão em cima disso, tudo ao nosso redor começa a mudar. Toda a nossa conexão começa a mudar. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas fulano esqueceu que hoje era o dia dos namorados e fulano não quer nem saber de mim. Será que é só ele que não quer saber de você ou você também não quer saber dele? E dá graças a Deus e depois fica feliz porque ali você vai engatar uma briga. Até que ponto você gosta de levar isso adiante? Até que ponto você gosta de arcar com certas situações para depois culpar o outro? Porque quando tá muito péssimo, quando tá muito ruim, que você dá um basta, você de fato dá um basta, você não quer saber. Se você ainda está, é porque aquele reflexo lhe satisfaz, lhe alimenta. Eu odeio o meu emprego, mas fazer o quê? Fazer o quê? Muda. Muda. Aceite o desafio da mudança. Eu me casei, mas o meu marido não lava a louça. Tô cansada. Ele não lava a louça, ele não pinta a casa, ele não isso, ele não aquilo. Gente, não é assim que funciona. Conversa com a pessoa. Olha, eu não tô gostando que você não lava a louça. Aí a pessoa pode dizer, olha, eu me casei com você, mas isso não estava escrito no nosso pré-nupcial, que eu tinha que lavar a louça. Eu não gosto. Então vamos fazer o seguinte, eu quero a casa organizada. Então, que tal a gente combinar o seguinte? Você pode me ajudar a gente ter uma pessoa para vir lavar a louça, ou vamos ver o que fica melhor, ou vamos tentar uma prática de lavar a louça. Às vezes você casa com uma pessoa que é muito desorganizada, então para ela tá tudo ótimo, a pia fazendo aquele desenho, né, cheio de mosca. Às vezes para a pessoa tá ótimo, mas você não fez o projeto antes. Se você não fez o projeto antes, você pagou por um risco, né? Isso aí tem no mercado, né, nas conexões mercantis, o capital de risco. Às vezes, esse capital de risco pode ser bom para você até um certo ponto. Depois de um outro ponto, se você no contrato não estabeleceu, e quando se casa, o contrato só diz que você casou. Mas não existe pequenos pontos, e você não fez pequenos pontos no pré-nupcial, né? Então, no Cansei de Suas Mentiras, você tem que entender quais são essas mentiras, né? Você mentiu para você mesmo porque você esqueceu que para você ter um casamento que no seu entendimento é bom, é quando a pessoa lava a louça direitinho, guarda tudo. Então, se para você isso, você não priorizou lá, agora tá priorizando por quê? Você mesmo mentiu para você. São pequenos detalhes. Aí você diz assim, eu só consigo emprego com patrão que não presta. Você não escreveu sobre isso. Você tem que escrever, a partir de hoje eu quero um trabalho onde eu possa me desenvolver, onde eu possa trabalhar, fazer um trabalho feliz para essa pessoa que está me contratando, que eu receba bem. Se você não prioriza, a sua mente não vai te ajudar. Ela vai dizer, eu vou arrumar outro trabalho de um patrão bem sacana que custa pagar, que não valoriza, que diz que é para fazer uma coisa depois que a pessoa está trabalhando, pede 1000 coisas a mais para fazer. Aquelas pessoas que dizem assim, toda empresa que eu fundo, que eu monto, eu afundo. Então ela repete isso, aí o que o seu cérebro faz? Trabalha essa mentira interior em você. E aí, o dia que você descobre o valor, de repente, esse vídeo pode te ajudar a parar, pensar e começar a descobrir o valor. Para que você pare de dar murro nessa porta. Essa porta é só você lubrificar. Como é que eu lubrifico? Limpando a sua mente. Grave. Depois escuta as besteiras que você tem para dizer para os outros. Se você gostaria que os outros dissessem para você. Porque tudo que você gravar e falar e depois ouvir é exatamente o reflexo do que você precisa ouvir, do que você tem que dizer para você.
Eu fico assim feliz se você conseguiu chegar até aqui nesse vídeo e digo para você, dá um pulinho lá no Clube dos Autores, tem livros bem legais, não só o Cansei de Suas Mentiras, Descobri o Meu Valor, como você vai encontrar esse livro aqui, que é muito legal, Pessoas Abortivas. Esse livro é sensacional, tá? E também nós temos o livro secreto do terapeuta holístico, que é um livro específico para os estudantes da terapia aqui do Sofia Intec, né? Golden School Brasil. Vou deixar aí no link. Se para você for uma coisa interessante, você dá uma passada, dá uma olhada por lá, tá? Temos aí cursos, também vou deixar tudo aí no link. Se você está conosco ao vivo, muito obrigada por ter participado aí do nosso chat. E também deixa suas perguntas, que em tempo oportuno nós vamos respondendo, ou fazendo vídeos que fica mais fácil porque atinge o maior número de pessoas, né? Gratidão, eu espero ter realmente tocado o seu coração, o seu músculo mental, para novos rumos, para novas condutas de forma muito mais inteligente. A importância de descobrir o nosso valor é quando nós permitimos uma coisa. Eu admito que eu sou capaz e eu sou inteligente. E através do silêncio você dá altos passos produtivos para você e para quem estiver ao seu redor. Se eu mudo, tudo ao meu redor muda. Se eu mudo para pior, tudo ao meu redor vai mudar para decadência. Se eu mudo para melhor, tudo ao meu redor vai mudar positivamente para mim e para todos os que estão ao meu redor. Namastê.